Oh, aleluia, glória a Deus. Levítico 6, seu versículo 13 vai dizer: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Bendito é o nome santo do Senhor. A gente vai ver também em glória a Deus, 1 Reis 18, seu versículo 30. Aleluia, glória a Deus. E vai também falar, sobre que Elias vai reparar o altar do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ele agora repara o altar diante do Senhor. Bendito é o nome santo do Senhor, Aleluia, glória a Deus. Então disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, e ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: a Israel será o teu nome. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, aleluia, glória a Deus. Fala em Levítico que o fogo arderá continuamente no altar e não vai se apagar. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas para esse fogo se manter aceso é necessário, aleluia, glória a Deus, a gente fazer como Elias. Elias agora diante dos profetas de Baal, aleluia, glória a Deus, ele vai reparar primeiro o altar. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que ele vai pegar 12 pedras, conforme as tribos, aleluia, glória a Deus. E diante, aleluia, do altar, ele vai começar a reparar aquele altar, colocar aquelas pedras. Pedra significa base, pedra também significa firmeza, Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes por Senhor, aleluia, derramar sobre mim, sobre você, aleluia, glória a Deus, por fogo se manter aceso. Tem que reparar o altar, tem que consertar o altar, porque muitas vezes o altar está quebrado. E Deus, ele não vai trabalhar com o altar quebrado, rachado. Foi necessário primeiro, antes de Deus mandar fogo naquele altar, foi necessário Elias, aleluia, reparar o altar. Quando ele agora vai reparar o altar, restaurar o altar, aleluia, glória a Deus, assim mesmo é na minha e na sua vida. Todo dia a gente tem que reparar o nosso altar diante de Deus. Porque de qualquer jeito ele não vai mandar fogo, não vai se manter, aleluia, fogo. Em Levítico já vai dizer que é necessário remover as cinzas. Aleluia, glória a Deus, remova a cinza do ódio, remova a cinza, aleluia, glória a Deus, da fofoca, remova a cinza, aleluia, glória a Deus, da inveja, remova a cinza, aleluia, glória a Deus, da cobiça, remova a cinza, aleluia, glória a Deus, da mentira. Remova a cinza, aleluia, glória a Deus, do engano, para que o Senhor venha, aleluia, glória a Deus, permanecer aceso. O meu e o seu altar é necessário estar reparando e consertar o altar, porque depois que ele repara o altar foi restaurado. Aleluia, glória a Deus. E ele colocou agora as pedras. E depois, aleluia, glória a Deus, ele vem com a água. Quem é a água? Jesus. Jesus disse para aquela mulher samaritana: eu sou a água, aleluia, da vida. Se eu te der dessa água, nunca mais terá sede. Jorrará dentro de ti uma fonte. Aleluia, glória a Deus. É necessário ter a água. A base, que é a pedra, firmeza, tem que estar firme diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O altar reparado, consertado diante do Senhor, porque todo dia a gente tem que reparar o nosso altar, porque de qualquer jeito ele não vai mandar fogo, não é de qualquer jeito que ele vai operar o milagre, não é de qualquer jeito, aleluia, glória a Deus. E aí você tem que ter cuidado, porque ultimamente Satanás está querendo pagar, aleluia, glória a Deus, esse fogo, porque o salmista Davi disse: lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, louvado e engrandecido, sem a luz, e sem essa lâmpada, a gente não pode viver. Aleluia, glória a Deus. E luz para o caminho. E o fogo representa também a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas para o fogo continuar aceso no meio do seu altar, é necessário remover a cinza. Tira essa cinza do ódio, da fofoca, da inveja, da mentira, do engano.
Aleluia, glória a Deus. Enquanto eu e você não tem que remover a cinza, para que o Senhor venha permanecer aceso continuamente sobre o altar e não pode se apagar. Aleluia, glória a Deus. Antes de Elias pedir ao Senhor para, aleluia, derramar fogo diante daquele altar, diante daquele povo de Israel, foi necessário ouvir um conserto. Aleluia, glória a Deus. Foi necessário ouvir um reparo. Não foi ele chegou, orou e o Senhor mandou, não. Houve um reparo no altar. Aleluia, glória a Deus. Mas esse altar que eu estou falando é a minha, a sua vida. Holocausto vivo. Aleluia, glória a Deus, ao Senhor. Quando ele começou a reparar o altar, foi necessário ele arrumar o altar todo, depois colocar as pedras e descer água no altar todo, purificar, lavar, porque a água do Senhor que purifica, vai tirando a sujeira, para depois o Senhor derramar fogo. E para esse fogo, aleluia, glória a Deus, permanecer na minha e na sua vida, é necessário reparar o altar. Aleluia, glória a Deus. Quantos, aleluia, louvado e engrandecido, Satanás tem lutado, aleluia, glória a Deus, para apagar, tem destruído esse altar. Até mesmo que ele disse que todos aqueles que destruiu o altar dele, que é o templo do Senhor, que é o nosso corpo, como sacrifício vivo ao Senhor, naquele grande dia ele vai destruir também. Então que eu e você venha cada dia, aleluia, glória a Deus, reparar o nosso altar diante do Senhor, para ele permanecer o fogo aceso continuamente sobre o altar. É necessário você a cada dia reparar o nosso altar, como é que está diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque o altar de qualquer jeito, desconcertado, desmantelado, rachado, o Senhor ele não vai mandar fogo, não vai ter presença de Deus. O altar cheio de engano, cheio de mentira, aleluia, glória a Deus, cheio de ódio, cheio de cinza velha, não adianta que o Senhor não vai operar. Mas enquanto eu e você não reparar o nosso altar, não remover as cinzas, o Senhor não vai poder fazer, aleluia, glória a Deus, o milagre que Ele quer muitas vezes fazer na minha e na sua vida. É por isso que às vezes você está nessa situação e não sabe. Porque às vezes o altar, aleluia, glória a Deus, está quebrado, está rachado. Aleluia, está cheio de cinzas velhas. Tem que remover essas cinzas. Aleluia, tem que reparar o altar. Porque não foi de qualquer maneira que Elias chegou diante do Senhor para o Senhor derramar fogo, não. Foi necessário ele reparar o altar primeiro. Quando ele reparou o altar, aleluia, glória a Deus, aí o Senhor agora desce fogo do céu, louvado e engrandecido, e recebe todo o sacrifício. Quando eu e você começar a reparar o nosso altar, Deus vai descer para receber o nosso sacrifício, as nossas petições diante do Senhor. Quando eu, você, decante, uribicanda, lavaço e manasse, estiver diante do Senhor a cada dia reparando o nosso altar, para o Senhor assim derramar fogo. Repara o seu altar, porque Ele quer operar, Ele quer salvar, Ele quer dar vitória, aleluia, glória a Deus, mas não vai ser de qualquer maneira. Ele quer envergonhar os inimigos, Ele quer abrir as portas, Ele quer lhe dar vitória. Mas enquanto você não reparar o altar, aleluia, glória a Deus, o altar estiver desmantelado de qualquer maneira, o Senhor não pode descer. Porque Elias, aleluia, mesmo sendo profeta, não foi de qualquer maneira. Ele teve que reparar o altar. De calavassubi ande levasse. Ele veio com pedra, de encanar a vassoura e ande levasse. Ele veio com água, aleluia, glória a Deus. Eu já falei que a pedra, aleluia, glória a Deus, é firmeza. Pedra é base, aleluia, e a água é o próprio Jesus, aleluia, glória a Deus, porque não é de qualquer maneira. Aleluia, glória a Deus. Quantos já tem tirado essa presença? Quantos não tem mais firmeza no Senhor? Quantos, aleluia, glória a Deus, porque a Bíblia diz que Ele é a rocha. Aleluia, glória a Deus, e você tem que se afirmar na rocha que é Jesus Cristo. Quantos, aleluia, glória a Deus, tem botado para fora a rocha, não tem mais se afirmado nele. Não tem, aleluia, glória a Deus, tem botado a presença para fora. Porque às vezes o coração está cheio de mágoa, cheio de ira. Aleluia, glória a Deus. Cheio de engano, compra, não paga.
Aleluia, glória a Deus. Engana um, engana outro. O